colchão é um produto que envolve conforto, tecnologia, matéria-prima, normas técnicas e confiança do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma desinformação no mercado sobre temas como acomodação da espuma, densidade, certificação e até problemas estruturais que acabam sendo atribuídos ao colchão de forma equivocada. E é justamente sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje do Abicol News. Neste especial, receberemos Rogério Soares Coelho, fundador e diretor executivo da Orbis Espumas e Colchões e ex-presidente da Abicol entre 2019 e 2021. Antes de seguir, compartilhe esse episódio com outros profissionais da cadeia colchoeira e acompanhe os canais oficiais da Abicol. Agora, vamos à conversa. Abicol News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. Rogério, primeiramente, muito obrigado por sua participação aqui no Abicol News. Uma das reclamações mais comuns envolvendo colchões está relacionada ao chamado afundamento da espuma. Mas, muitas vezes, existe uma confusão entre o que é uma acomodação natural do material e o que realmente caracteriza um defeito. Então, para começar, eu queria que você explicasse essa diferença e ajudasse o consumidor a entender melhor esse comportamento da espuma no uso diário. Como você bem disse, existe uma diferença entre uma acomodação natural e um afundamento. O primeiro paralelo que eu vou fazer é o seguinte: o colchão é um bem, é um produto flexível. Ponto. Todo e qualquer produto flexível, ao ser utilizado, ele vai ter uma acomodação natural. Qual paralelo eu posso fazer? Um sapato de couro. Quando a pessoa utiliza um sapato de couro pela primeira vez, esse sapato ele não tem a forma do pé da pessoa, ele está duro, então ele aperta. Com o passar de 1 mês, 2 meses, ele começa a pegar o formato, o shape do pé da pessoa. Então esse processo é natural. Quando uma pessoa compra uma roupa, mesma coisa, com as lavagens, ela vai ter um termo meio informal que chama-se lacear, ela vai se laceando. E com as espumas é exatamente a mesma coisa. Ela vai o colchão vai se moldar ao corpo de quem está utilizando. Então é muito importante ter isso em mente. É tão natural, é tão esperado que existe um valor determinado pela norma brasileira de colchões, né, que são as ABNTs, e que é utilizada pelo Inmetro. Então, não é nada tirado de um livro mágico, não. Isso foram medições realizadas que determinaram esse valor. Caso essa acomodação seja maior do que o valor indicado, aí sim nós podemos dizer que é um afundamento, que não é uma acomodação. Essa seria a diferença. Você costuma explicar que essa acomodação da espuma é algo previsto inclusive pelas normas técnicas, justamente porque existe uma tolerância aceitável no comportamento do material ao longo do tempo. Como que funciona isso na prática e por que essa característica não pode ser automaticamente tratada como um problema do colchão? Porque a única situação que não haveria acomodação seria se fosse uma superfície rígida. Se é uma superfície rígida, ela não vai acomodar. Se ela é flexível, ela vai necessariamente acomodar. Então, é impossível você falar assim, teremos um colchão que jamais ele não terá acomodação. É impossível. O que acontece, principalmente, quando se compara, antigamente, vamos falar 15, 20 anos atrás, os colchões eram mais baixos e com uma camada de espuma muito menor. Às vezes 3 centímetros, 4 centímetros num colchão de mola, né? Obviamente, quando você tem um colchão com pouca camada de espuma, ele vai acomodar menos, só que ele também proveu menos conforto, né? Os colchões com maiores camadas de espuma, com os colchões mais confortáveis, por uma questão matemática, como ele tem uma camada muito superior em centimetragem de espuma, ele vai ter uma acomodação em valor absoluto maior do que um colchão que tenha pouca espuma. Percentualmente é igual,
mas em números absolutos é maior, aonde você dorme muito melhor em colchões com camadas maiores de espuma. Quando você dorme em colchões com poucas camadas de espuma, o seu ato de dormir ele é mais travado, é um colchão muito firme, você vai acordar mais tempo. E esse colchão, visualmente, é importante salientar, ele vai ficar mais firme, vai acomodar menos, mas vai prover um sono pior. Outro ponto importante nessa discussão é a qualidade da espuma utilizada. A densidade interfere diretamente na sustentação e também na velocidade dessa acomodação ao longo do uso. Como que o consumidor pode entender melhor essa relação entre densidade, conforto e desempenho do colchão? A gente tem que partir da premissa que as normas do Inmetro, que são compulsórias, ou seja, são obrigatórias, ela prevê uma densidade mínima para as camadas de conforto e para as bordas. Essa densidade mínima, ela já garante que esse colchão vai ter uma vida útil dentro do esperado. Mas é óbvio, quanto mais você colocar espumas de maior densidade ou látex, né? O látex é um produto que tem a densidade muito elevada, o látex a densidade normal, média é 55. Quanto mais látex, quanto mais densidades elevadas você coloca na espuma, maior é a durabilidade que essa espuma vai ter, né? Existem também outros fatores. Hoje acontece muito no Brasil do pessoal colocar um produto micropet na espuma. Necessariamente espumas com micropet, ela pode ter uma deformação maior, mas essa questão do micropet o consumidor não tem como saber. É um dado que somente equipamentos muito avançados conseguiriam pegar. Mas sim, procurar sempre colchões com camadas mais expressivas de látex e também camadas mais expressivas de espumas de densidade maior, notadamente maior do que 30. Rogério, existe ainda uma questão delicada nesse mercado. Muitas vezes o consumidor vê uma densidade informada na etiqueta, mas não tem como saber se aquilo corresponde exatamente ao produto utilizado internamente. Neste cenário, qual passa a ser a importância da certificação, da procedência e da escolha de fabricantes confiáveis? Como você bem disse, o consumidor não tem como verificar a densidade que está dentro do colchão, né? Isso é uma certificação compulsória, onde o fabricante é auditado, o produto é auditado por um OCP, que esse produto é levado para o laboratório, dando ok, o Inmetro dá o certificado. Pode acontecer de empresas falarem que usam uma certa espuma e utilizam outras? Sim. Isso, infelizmente, é muito comum, principalmente com essa situação que o Brasil está vivendo hoje, de uma escalada muito grande nos preços dos produtos químicos que fazem espuma. Esse falseamento é muito comum. É muito importante. Uma dica que ela não é 100%, mas uma dica que pode ser feita, chega a ser até engraçada, seria o consumidor, se for pegar um colchão de espuma ou de mola, levantar um e quando for na outra loja, levanta outro. Se um for muito mais leve do que o outro, algo errado tem. É uma dica que não é 100%, né? Mas ela pode indicar, né, que algo está errado. Colchões muito leves, necessariamente eles vão ter menos matérias-primas nobres do que um colchão com um peso maior. Além da espuma, existe outro fator que muitas vezes passa despercebido pelo consumidor: a qualidade da base utilizada junto ao colchão. Como uma base irregular, torta ou mal construída pode impactar diretamente o desempenho do colchão e até gerar problemas que acabam sendo atribuídos erroneamente à espuma? Na maioria das vezes, infelizmente, é da base. Por quê? Porque para uma base ser construída, ela tem que ser feita com muita assertividade para que evite um problema, que não é um problema relacionado à estrutura em si, que seria ruído. Aí o colchão está em cima da base, a base começa a fazer ruído e a pessoa acha que é o colchão. E o pior
que é justamente o que você falou, é quando a base ela é mal construída, ela verga, e aí você tem o quê? Você tem essa questão dessa falta de estrutura, ela se reflete no que está acima. O que está acima? O colchão. Então, e o que é pior, né? Essa situação de vergar, ela pode tornar irreversível o dano ao colchão. Eu, né, como técnico, eu sou engenheiro químico também, eu sou engenheiro, eu não indico que se compra bases que não sejam dos próprios fabricantes, porque os fabricantes de colchões, eles têm uma tendência, sabendo desses fatos, a fazer estruturas mais robustas. A gente pega aí no mercado, a gente vê cada base, cada somier que é um horror, né? Certamente vai dar problema. Nós temos colchões que pesam, na medida King, temos colchões que pesam 80 quilos. Aí você coloca duas pessoas de 70, nós estamos falando em 140, com 80, nós estamos falando em 220 quilos, né? Se a base não for bem construída, é problema na certa. Então, eu indico sempre, comprem a base do seu fabricante de colchão. Rogério também comentou sobre as mudanças previstas na norma brasileira de colchões e os impactos disso na interpretação da acomodação da espuma. A nova norma de colchões foi escrita há 2 anos, nós escrevemos, quando eu falo nós, é o mercado colchoeiro, os lojistas, os laboratórios, uma nova norma de colchão. Essa norma já está em vigor. Não necessariamente essa norma está sendo utilizada pelo Inmetro ainda. Acreditamos que esse ano o Inmetro deve acolher essa nova norma. E nessa nova norma de colchões, existe uma diferença em relação àqueles percentuais de acomodação permitidos para o colchão, né? Um colchão abaixo de 22 centímetros, ele pode acomodar 6%, até 38, acima de 30, 10. Com a nova norma, não vai ser mais a altura do colchão, e sim a altura da parte inferior da mola até a parte superior do colchão. Então, se um colchão tiver um colchão de 35 centímetros, se ele tiver 10 centímetros de espuma ou 10 centímetros de EPS abaixo da mola, é 35 menos 10. Então, a altura considerada vai ser 25. 25 é 8%. Não seria 35 vezes 10%. Então, essa é uma medida que vai ser, vamos assim dizer, um endurecimento em relação ao que se considera uma acomodação normal. Rogério, antes de você encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do trabalho de conscientização feito pelo Observatório do Colchão, que incentiva o consumidor a verificar as certificações, o histórico da empresa, o atendimento e a procedência antes da compra. Na sua visão, por que essas verificações se tornaram tão importantes hoje? Infelizmente, no Brasil, a gente incorre numa certa limitação dos órgãos de fiscalização. São órgãos extremamente sérios, pessoas extremamente dedicadas, né? O pessoal do Inmetro, tive muito contato com eles, são pessoas excepcionais, de um nível técnico excepcional, mas por uma questão orçamentária, todos eles, os IPENs também, eles sofrem muito com falta de recursos para que façam as verificações. E o Observatório do Colchão é uma entidade que ela vem apoiando o Inmetro de uma forma muito vigorosa e muito efetiva. É algo que ajuda a esses órgãos a realizar essa verificação e levar essa transparência para o mercado consumidor. É muito interessante que muitas das vezes os consumidores eles verificam em outros canais sobre essa questão de eu vou comprar um azulejo, um porcelanato. Essa situação não acontece tanto com o colchão. O colchão é um produto que muitas das vezes as pessoas não se tocam, elas não vão a fundo, então ela poderia ir a fundo. Entra no site do Observatório do Colchão. Eu tenho muita resistência a esses sites de reclamação, porque esses sites de reclamação eles levam muito o lado passional e comercial.
Então, se você quer saber sobre uma determinada empresa, entre no site do Observatório do Colchão e lá verifique. Lá vai estar a coisa mais fidedigna, porque são colchões que foram recolhidos no mercado, não foram recolhidos em fábricas, foram recolhidos em lojas aleatoriamente, então é a verdade nua e crua. Rogério, muito obrigado por suas valiosas contribuições. O episódio de hoje reforça como o setor colchoeiro exige cada vez mais equilíbrio entre conforto, desempenho técnico, certificação, transparência e informação qualificada ao consumidor. Ao mesmo tempo, mostra como normas técnicas e fiscalização seguem fundamentais para garantir confiança e credibilidade ao mercado. Para continuar acompanhando os temas que impactam a indústria colchoeira brasileira, siga os canais oficiais da Abicol e compartilhe essa conversa com os seus contatos. Até a próxima! Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.